Fala pessoal, beleza? Professor Marcos Lira aqui mais uma vez com a nossa disciplina de processo penal em nossa super revisão para a OAB. Nós aqui estamos em uma sessão vendo todos os temas, os principais temas cobrados pela FGV na primeira fase da OAB. Beleza? Beleza? Já falamos de muita coisa interessante e vamos prosseguir em mais um tema de suma importância, que é o tema de prisões cautelares. Beleza? Prisões cautelares. Lembre que quando nós estudamos princípios, nós vimos o princípio da não culpabilidade ou o princípio da presunção de inocência, em que uma pessoa só será considerada culpado em virtude de quê? De uma sentença penal condenatória transitado em julgado. Só que o seguinte, beleza? Não quer dizer que ele sempre vai estar em liberdade, que ele só vai perder a sua liberdade por conta de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. A regra é o seguinte, a regra é que se eu estou respondendo um processo, por conta do princípio da presunção de inocência, deve prevalecer a liberdade. Então, eu e você, presumindo-se inocente, obviamente, então temos o direito de responder o processo em liberdade. Para que eu possa cessar a liberdade dessa pessoa, privar a liberdade dessa pessoa, que não é em virtude de uma sentença penal condenatória, ou seja, essa pessoa vai ter a liberdade privada antes mesmo de uma sentença condenatória transitada em julgado, seria na forma de exceção. Então, essas prisões cautelares é em última ratio. O que isso quer dizer? Em última possibilidade que vamos pensar em privar a liberdade de uma pessoa sem que, ao menos, tenha uma sentença penal transitada em julgado. Mas quando eu me refiro a prisões cautelares, pessoal, eu não estou falando que seria uma forma de antecipar a pena daquela pessoa. Não estou fazendo um juízo de valor presumindo que ele possa ser condenado posteriormente. Aqui eu estou buscando cautelar alguma coisa, acautelar algo, proteger algo. Ou seja, a investigação, prezar pela investigação, ou seja, pela instrução do processo, aplicação da lei penal, garantia da segurança da vítima, da própria sociedade como um todo. Então, eu vou estar acautelando algo. Não estou fazendo um juízo, um pré-valor de julgamento de culpa daquela pessoa. Não, beleza? Mas, óbvio que a gente conclui que se ele ficar preso cautelarmente e ao final ele for condenado, transitado em julgado, esse tempo que ele passou preso cautelarmente vai sim ser computado e vai ser diminuído lá quando tiver uma pena a ser cumprida. Beleza? Então aqui nós temos as prisões cautelares. Se você for lembrar, quando estudou lá em prisões, vocês viram que tem a prisão por pena definitiva, beleza? E a prisão cautelar. Prisão por pena definitiva, obviamente, é aquela quando a pessoa é condenada em virtude de uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Beleza? Só que o seguinte, tem como, mais uma vez repetindo, tem como a pessoa ter sua liberdade privada por meio de prisões cautelares. Então, vamos lá nas prisões cautelares. Primeira coisa, quais são os tipos das prisões cautelares? Nas prisões cautelares, deixa eu passar aqui, colocar nossa caneta. Nos tipos de prisões cautelares, nós vamos ter 3 tipos de prisões cautelares. Nós vamos ter a prisão em flagrante, nós vamos ter a prisão preventiva e nós vamos ter também a prisão temporária. Beleza? A prisão temporária. Ixi, eu coloquei a mais aqui. Temporária, beleza? Coloquei um Rzinho a mais aí, mas é prisão temporária. Tranquilo? Então nós temos essas 3 modalidades de prisão. Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Tranquilo? Tranquilo. Só que
nós temos outras medidas cautelares, diversas da prisão. Ora, é o seguinte, às vezes não precisa privar a liberdade dessa pessoa, basta colocar outra medida cautelar diversa da prisão para se acautelar o processo ou a investigação, beleza? A gente vai estudar aqui o seguinte, os tipos de prisões cautelares, a flagrante, preventiva, temporária, beleza? E nós vamos ver as medidas cautelares diversas da prisão. Obviamente a gente vai ver também prisão domiciliar, a diferença básica de prisão domiciliar do Código de Processo Penal para aquela que há dentro da Lei de Execução Penal. Beleza? Então é isso que nós vamos estudar aqui nesse momento. Então vamos começar aqui, ó, por prisão em flagrante. Prisão em flagrante, beleza? O próprio nome já nos sugere que a pessoa precisa estar em situação de flagrância. É fácil a gente identificar, olha, ali aquela pessoa foi preso em flagrante. Então, é uma resposta imediata do Estado, certo? Em virtude de uma prática de uma infração. Praticou a infração, opa, tem que privar a liberdade dessa pessoa. Ele vai ser preso em flagrante, ser conduzido coercitivamente até a delegacia de polícia. Primeira coisa, quem que pode realizar a prisão em flagrante? Aqui é a única modalidade de prisão cautelar, beleza? Que pode ser realizado por qualquer pessoa do povo, por qualquer pessoa, beleza? Qualquer pessoa pode realizar a prisão em flagrante. Só que aqui o flagrante, no que se refere a qualquer pessoa, é um flagrante facultativo, beleza? Flagrante facultativo, beleza? Enquanto, no que se refere a autoridades policiais e seus agentes, eles deverão. Então, é um flagrante obrigatório, beleza? Então, a autoridade policial, seus agentes ali, eles são obrigados a realizar a prisão em flagrante porque faz parte da sua função ali de segurança pública, desde que não comprometa a sua própria segurança, né? Do meio em que se está. Então, eu e você pode realizar a prisão em flagrante? Pode, mas é algo facultativo. Então, pode prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Mas aí é o seguinte, beleza? Eu preciso observar quais são os tipos de flagrante. Como é que eu vou identificar se uma pessoa pode ou não ser presa em flagrante? Como é que eu sei que aquela situação é uma situação de flagrância? Como é que eu sei que ele está em flagrante delito? Então, nós precisamos observar primeiramente os tipos de flagrante. Considera-se flagrante delito quem? Aí nós vamos ter flagrante próprio, flagrante impróprio, beleza? E o flagrante ficto. O flagrante próprio está aqui, ó, no inciso 1º ou no inciso 2º. É quando a pessoa está cometendo a infração, beleza? Ele está cometendo, ou ele acaba de cometer aquela infração. Peguei aquela pessoa praticando o crime, beleza? Ou ele tinha acabado de cometer o crime. Abri a porta, estava o corpo no chão, ensanguentado, e esse rapaz estava com a faca na mão. Tinha acabado de cometer o crime. Então, é o flagrante próprio. Mas aí nós temos também o flagrante impróprio, ou conhecido também como flagrante imperfeito, ou irreal, ou quase flagrante. Que é na situação em que a pessoa é perseguida, beleza? Ele é perseguida. Qual o lapso temporal, professor, para ele ser perseguido? É logo após, beleza? Ele é perseguido por quem? Pode ser perseguido pela autoridade, pelo próprio ofendido ou por qualquer pessoa. Ele pode ser perseguido em uma situação que faça presumir ser o autor daquela infração. Então, inicia-se uma atividade de perseguição. E até quando ele pode ser preso por meio desse flagrante impróprio? Enquanto perdurar essa perseguição. Professor, ouvi falar que tem um prazo de 24 horas para realizar a prisão em flagrante. Isso não existe, certo? Isso é um mito, prazo de 24 horas. Para ele ser preso em flagrante, precisa ser uma dessas possibilidades aqui.
Ou ele está cometendo ou acaba de cometer, é algo imediato, beleza? Ou ele é perseguido logo após. Essa perseguição pode ter um tempo indeterminado, desde que essa perseguição ela não tenha cessado. Se a perseguição cessou, aí pronto, ele não pode ser mais preso em flagrante. Professor, então ele não pode ser mais preso? Pode, por meio de outras prisões, prisão preventiva, prisão temporária, ou até mesmo na prisão por sentença penal condenatória transitada e julgada. Mas preso em flagrante ele não pode mais. Beleza? Nós temos também aí o último, que seria o flagrante ficto ou flagrante presumido, certo? Então, nessa situação, ele é encontrado. Ele não é perseguido. Ele não foi pego cometendo. Ele não tinha acabado de cometer. Nessa situação, ele é encontrado logo depois, beleza? Então, já requer um lapso temporal curto aqui também. E ele é encontrado com o quê? Com instrumento, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor daquela infração. Aí aqui é o flagrante ficto. Professor, a pessoa foi presa em flagrante e não era flagrante próprio, nem impróprio e nem ficto. Não era situação de flagrância. E aí, professor? Aquele flagrante ele é ilegal e ele deve ser relaxado. Beleza? Aqui nós temos os tipos de flagrante legal. Só que aí nós temos os tipos de flagrante que nós vamos encontrar dentro da doutrina e do entendimento jurisprudencial. Beleza? Nós temos o flagrante esperado. Esse tipo de flagrante esperado, ele é válido, ele é permitido. Que situação é essa aqui? Aqui a autoridade policial, ao tomar conhecimento que vai ser praticada uma infração em um determinado local, então ele vai se deslocar aquele local para o crime, esperar o crime acontecer. Opa, informações que o crime vai acontecer ali, naquela determinada região, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ficar encampando, certo? Ali pode ser infiltrado, escondido, algo do gênero, e esperando o crime acontecer. Observe aqui que não há nenhuma interferência da autoridade policial ou de seus agentes, beleza? Não tem nenhuma interferência. O crime, ele iria acontecer independentemente da autoridade policial estar lá esperando o crime acontecer ou não. Então, só espera acontecer o que já iria naturalmente acontecer. Aconteceu o crime, beleza, vamos prender ele em flagrante. Então, o flagrante esperado, ele é válido, beleza? Em contrapartida, nós temos o flagrante preparado, beleza? Nós temos o flagrante preparado. Nessa situação aqui, o flagrante preparado, aí a regra é que ele não é admitido. Na verdade, conforme a súmula 145 do STF, nós vamos afirmar que seria crime impossível. Crime impossível que nós estudamos lá em Direito Penal, que seria o artigo 17 do CP. Beleza? Crime impossível. Beleza? Por quê? Que situação é essa aqui? A autoridade ele vai instigar o infrator a cometer o crime, certo? Ele vai criar uma situação para que ele pratique o delito. Então, é como é como se ele criasse uma armadilha para que aquela pessoa pratique um crime. Então, se não fosse a ação da autoridade, certo? Do agente policial, se não fosse aquela ação, o crime nunca iria acontecer. Ele provoca a situação. Vamos pôr uma situação em que, olha, a gente tem indícios, né? Tem informações que tem dois elementos que praticam assalto naquela rua, no respectivo horário, certo? Então, o que a gente vai fazer? Olha, a gente vai ficar lá esperando, beleza? O crime vai acontecer, fica lá. Na hora que a gente vê eles praticando um crime de furto ou de roubo, a gente vai lá e prende eles. Beleza, flagrante esperado. É possível. Agora, o flagrante preparado ou provocado, ele não é admitido. Seria nessa mesma situação, só em contrapartida. Ao invés de se esperar que o crime ocorresse, o que vai fazer nessa situação? Vai armar uma armadilha. Opa, beleza. Eu sei que eles praticam assalto naquela região, o que a gente vai fazer? Vamos colocar lá um policial, beleza? Uma policial ali com um cordão de ouro, um celular iPhone na mão, né, dando sopa para que eles possam cair nessa armadilha e a gente realizar a prisão em flagrante. Aí não.
Aí não pode, porque houve a intervenção da autoridade ou do agente policial. Então aí seria um crime impossível e não é admitido o flagrante preparado ou provocado. Só que é o seguinte, nesse flagrante preparado, certo? No flagrante preparado, a regra é o quê? Que não pode, ele é ilegal. Mas nós temos exceções. Quais exceções seriam essas? A primeira nós vamos observar aí na lei de drogas, certo? Seria na situação em que a pessoa vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar. A quem? A agente policial disfarçado. Então, o agente policial disfarçado vai provocar uma situação. Tá lá na boate. Então, aquele rapaz ali é o traficante, ele vende droga aqui. Então, eu sou agente policial disfarçado, só pode o agente policial disfarçado. E lá, ei, você tem droga aí? Tenho sim. Está aqui a droga. Opa, vou despender em flagrante. Foi provocado? Foi. Mas a lei de drogas traz exceção e admite essa situação. Desde que quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Então já tem uma conduta pré-existente, já se suspeita daquilo, já se tem uma investigação prévia, beleza? Se tem uma investigação prévia. Então nessa situação aí, vocês vão observar que não pode ser aleatoriamente. O policial está aqui na boate e sai perguntando para todo mundo. Viu um rapaz aí com uma pochete, vou perguntar se ele tem drogas. Não é aleatório. Tem que ter elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Beleza? Tem que ter conduta criminal pré-existente. Beleza. Não só na lei de drogas, mas também no Estatuto do Desarmamento. Beleza? É possível. Quando? No comércio ilegal de arma de fogo, a mesma coisa. O policial disfarçado precisa estar presentes elementos probatórios razoáveis da conduta criminal pré-existente, no comércio ilegal de arma de fogo e também no tráfico internacional de arma de fogo. É o que nos traz aí no artigo 18, parágrafo único, e no artigo 17, parágrafo 2º, lá do Estatuto do Desarmamento. Então, o flagrante provocado, a regra é que ele não é admitido, beleza? Ele não é admitido. Só é admitido em quais situações? Na lei de drogas, beleza? Tráfico de drogas. E no caso aí do Estatuto do Desarmamento, em comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo. Seria as exceções ao flagrante provocado. Beleza? Além disso, pessoal, nós temos aqui que eu vou colocar à parte, que é o flagrante forjado ou flagrante artificial. Esse flagrante forjado, obviamente, ele já é ilegal, não é admitido em hipótese alguma. É na situação em que ali não se provoca a situação, se cria uma situação que nunca existiu. Planta uma prova falsa. Vamos supor que, vamos fazer uma vistoria naquele carro, poxa, não achamos nada. O que a gente vai fazer? Vai plantar uma droga. A gente fez uma busca ali no rapaz, não achamos nada. Mas, tem uma arma aqui que já estava com a polícia, só plantou aquela situação. Flagrante forjado, né? Ele é artificial. Obviamente, ele é ilegal em toda e qualquer possibilidade. Na prática, vai prejudicar a prova disso, né? Aí é complicado. Mas saibam que o flagrante forjado, ele é ilegal. Beleza. Quando a pessoa é presa em flagrante, o que acontece? A pessoa é presa em flagrante, é realizada audiência de custódia, beleza? Quando ele é conduzido até a delegacia de polícia, certo? Sendo uma situação de flagrância e essa pessoa podendo ser preso em flagrante, beleza? Porque, por exemplo, juiz, promotor só pode ser preso em flagrante se for um crime inafiançável, certo?
um advogado no exercício da profissão, se um advogado estiver no exercício da profissão, só pode ser preso em flagrante se for um crime inafiançável e tiver a presença de um representante da OAB. Então tem essas situações também das pessoas que podem ser presas em flagrante. Beleza? Mas é o seguinte, a pessoa foi presa em flagrante, vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante. Beleza? Leiam tudo sobre prisão em flagrante, os tipos, o que acontece na lavratura do auto de prisão em flagrante. Mas é o seguinte, depois da lavratura do auto de prisão em flagrante, se essa pessoa continuar presa em flagrante, por quê? Porque o delegado ele pode arbitrar a fiança, beleza? Ele pode arbitrar a fiança se o crime tem a pena máxima até 4 anos, tranquilo? Até 4 anos ele pode arbitrar fiança ali e liberar aquela pessoa. E crimes de menor potencial ofensivo não vai ter um auto de prisão em flagrante, mas sim lavrar um termo circunstanciado. Essa pessoa vai simplesmente assinar um termo de comparecimento e vai poder sair tranquilamente, como também as contravenções penais. Ele não vai continuar preso. Mas se for um crime em que o delegado não arbitrou fiança, é um crime que é possível ter prisão em flagrante. Ele continuou preso, o que vai acontecer agora? Vai ter audiência de custódia. Essa audiência de custódia serve para quê, professor? Simplesmente para analisar os aspectos legais daquela prisão, se aquela prisão em flagrante ela foi legal, beleza? E se tem a necessidade de manter essa pessoa privada da sua liberdade, ok? A pessoa foi presa em flagrante, uma situação de flagrante, é uma situação de flagrante, beleza? Vamos observar o procedimento da prisão em flagrante. Qual é o procedimento? Ele tem que ser conduzido diretamente à autoridade policial, não pode ficar dando volta com ele, tem que ser conduzido ali. Se ele tiver sido algemado, tem que trazer a justificativa por que ele está algemado, beleza? Ele tem o direito de ser ouvido sempre com a presença do advogado. Não é obrigatório ter um advogado, mas ele tem esse direito e precisa ser informado. É informado ele o direito a ter um advogado. É informado essa pessoa que ele tem o direito de comunicar a um familiar ou uma pessoa de sua confiança no prazo de 24 horas. Esse auto de prisão em flagrante, quando ele é lavrado, ele tem que ser enviado no prazo de 24 horas para o juiz, para o Ministério Público. Se não tiver advogado, tem que ser encaminhado também no prazo para a Defensoria Pública, beleza? Tem que ser informado essa pessoa o direito de permanecer calado. Tem que ser entregue a ele uma nota de culpa no prazo de 24 horas também. O que é a nota de culpa? Se eu fui preso em flagrante, eu tenho o direito de saber por que eu estou sendo preso em flagrante. Então, é como se fosse um recibo. Entregue, olha, você foi preso por conta disso. É a nota de culpa. Tem o direito de saber o nome das pessoas que realizaram a sua prisão, beleza? O nome das pessoas que realizaram a prisão são termos do procedimento da prisão em flagrante. Mas foi lavrada a prisão em flagrante, essa pessoa continuou com a sua liberdade privada, ele ficou retido, beleza? Aí precisa ter uma audiência de custódia, que é realizada no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão. Então, realizou a prisão em flagrante, lavrou o auto de prisão em flagrante, envia para o juiz e o juiz precisa realizar uma audiência de custódia. Vai ser marcada a audiência de custódia. Nessa audiência de custódia vai estar presente quem? O juiz, obviamente, a presença do acusado e do seu advogado, beleza? Ou da Defensoria Pública. O professor precisa de testemunha? Precisa de quem realizou a prisão? Não, somente dessas pessoas. Porque aqui na situação não vai se decidir quanto ao mérito, se ele fez, se ele não fez, se tem algum excludente, nada nesse sentido. Aqui vai se discutir na audiência de custódia se aquela prisão foi legal, se realmente é uma situação de flagrância, se aquela pessoa poderia ser presa em flagrante naquela situação, se foi preenchido os requisitos formais, as formalidades do auto de prisão em flagrante. Porque se não foi, a prisão em flagrante vai ser considerada ilegal e vai ser relaxada. E não, foi tudo tranquilo, prisão é legal. Aí vai se analisar a necessidade de manter essa pessoa privada da sua liberdade ou não, de converter essa prisão em flagrante em uma prisão preventiva ou não conceder a liberdade provisória dessa pessoa.
Então, artigo 310 nos traz a audiência de custódia. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz vai promover a audiência de custódia com a presença de quem? Do acusado, do seu advogado constituído ou do membro do Ministério Público e um membro da Defensoria Pública, caso essa pessoa não tenha advogado constituído. E nessa audiência, o que o juiz vai decidir? O que ele vai fundamentar a sua decisão? Ele pode relaxar a prisão em flagrante, beleza? Diante de alguma ilegalidade daquela prisão. Olha, isso aqui não é situação de flagrância. Não é próprio, nem impróprio, nem presumido. Não tinha nem como prender essa pessoa em flagrante. Vamos supor, pratiquei um determinado crime, beleza? Ninguém foi atrás de mim, nem nada. No outro dia eu fui lá na delegacia me apresentar. Uma pessoa que se apresenta, ele não pode ser preso em flagrante. Mas o delegado, não, vou te prender em flagrante. Opa, isso não é situação de flagrância. Eu não cometi o crime, não acabei de cometer o crime, não fui perseguido, não fui encontrado com nenhum objeto. Ser flagrante é ilegal. Ou no dia que eu fui conduzido lá, me obrigaram a confessar. Né? O polícia, no momento que ele estava me levando para a delegacia, me agrediram e tudo mais, né? Houve lesão corporal, fui ameaçado. Então tem uma ilegalidade nessa prisão, beleza? Olha, eu fui preso em flagrante e o juiz só foi comunicado 48 horas depois que eu fui preso em flagrante, enquanto ele deveria ser comunicado no prazo de 24 horas. Temos uma ilegalidade. Olha, te falaram o direito de permanecer calado? Não me informaram o direito de permanecer calado. Me obrigaram a falar. Opa, estamos diante de uma ilegalidade. Então, para se relaxar essa prisão em flagrante, é porque aquela prisão foi ilegal. Então, se é relaxado, ele vai ser colocado em liberdade. Beleza? Beleza. Mas não tem nenhuma ilegalidade, então o juiz vai homologar a prisão em flagrante, vai dizer, essa prisão em flagrante é legal. Agora nós vamos analisar se ele tem condição de responder o processo em liberdade ou não. Então o juiz pode relaxar a prisão em flagrante. Inciso segundo fala o quê? Ele pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, que aí já nós vamos começar a falar da prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes no artigo 312, que são os requisitos, e relevarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Então, como assim? Opa, flagrante é legal, beleza? Não tem como relaxar essa prisão em flagrante. Foi homologado a prisão em flagrante. Mas vamos analisar primeiro o quê? A possibilidade de impor alguma medida cautelar diversa da prisão. Olha, é o seguinte, não precisa privar da sua liberdade. Vamos colocar uma tornozeleira eletrônica, tá? Tranquilo, você vai poder responder liberdade. Olha, diante da situação, você não vai poder frequentar bares, né, boates. Você vai ter que se limitar aos seus finais de semana. Então, são medidas cautelares diversas da prisão. Não precisa te prender preventivamente. Não sendo suficiente essas medidas cautelares, aí sim que pensa-se em converter a prisão preventiva. E o juiz pode conceder a liberdade provisória, beleza? Então, ele pode relaxar a prisão em flagrante, pode conceder a liberdade provisória, ele pode impor a medida cautelar diversa da prisão ou converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. É isso que ocorre na audiência de custódia. Nem foi oferecida a denúncia ainda, nem iniciou a ação penal. É algo bem imediato a prisão em flagrante. A pessoa foi conduzida, foi presa em flagrante, no outro dia vai ter audiência de custódia para decidir quanto à liberdade, o status de liberdade dele, beleza? Não quanto ao mérito do crime. Tranquilo? Parágrafo 1º nos traz aqui que se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições lá do artigo 23, que seria as excludentes de ilicitude, o artigo 23 seria as excludentes de ilicitude. Quais são as excludentes de ilicitude? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Então, se ele verificar nessa situação, ele vai, fundamentadamente, conceder já a liberdade provisória dessa pessoa, mediante ali, termo de comparecimento obrigatório a todos os atos do processo, sob pena de revogação. Então, algo que a gente observa aqui, a pessoa não pode ser preso preventivamente, não tem como converter a prisão em flagrante em preventiva, se
verificar que ele praticou a situação diante de alguma excludente de ilicitude. E o parágrafo 2º nos traz que se o juiz verificar que o agente é reincidente, beleza? Ele já é reincidente. Ele já foi condenado anteriormente, tem uma condenação transitada em julgado. Não é porque ele responde por um processo. Ele é reincidente, ele já foi condenado, transitado em julgado, naquele prazo de 5 anos. Ou que ele integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, não de uso permitido, o juiz ele deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medida cautelar. Beleza? Aí ele vai denegar a prisão preventiva. Mas mesmo assim, vai denegar a liberdade provisória e vai decretar a prisão preventiva. Mas mesmo assim, precisa somar com os requisitos da prisão preventiva. Ah, não é só porque ele é reincidente, não é só porque ele integra a organização criminosa. Não, tem que estar presente também os requisitos da prisão preventiva. Se o juiz não vai conceder a liberdade provisória, ele vai converter essa prisão em flagrante em preventiva, por conta de reincidência, por exemplo, tem que estar presente também os requisitos da prisão preventiva, que nós já vamos ver na sequência. Beleza? Aí no parágrafo 4º traz que, transcorrido o prazo de 24 horas após o decurso estabelecido no caput do artigo, que é o prazo para realizar a audiência de custódia, a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea, precisa ter uma motivação, vai ensejar também numa ilegalidade da prisão, beleza? Então, poxa, já tem 2 dias, nunca teve essa audiência de custódia, então aquela prisão já é ilegal e ela deve ser relaxada pela autoridade competente. Óbvio, sem prejuízo ali da possibilidade de imediata decretação da prisão preventiva. Beleza, aí nós vimos a prisão em flagrante, os principais aspectos da prisão em flagrante. Abram o Código de Processo Penal, vão lá, artigo 302, seguintes, leiam prisão em flagrante, tudo direitinho, todos os artigos, beleza? Visto prisão em flagrante, nós vamos ter a prisão preventiva. Ah, professor, quer dizer que na audiência de custódia, se o juiz homologar a prisão em flagrante em prisão preventiva, então é o único momento que nós vamos ver a prisão preventiva. Não, não quer dizer que toda vez que vocês visualizarem que há uma prisão preventiva, não quer dizer que ela é precedida de uma prisão em flagrante. Ah, professor, quer dizer que toda vez que eu ver uma prisão preventiva é porque teve uma prisão em flagrante e foi convertida em prisão preventiva. Não, é uma das formas, um dos momentos em que pode ocorrer a prisão preventiva. Mas a prisão preventiva, conforme o artigo 311, pode ocorrer a qualquer momento, desde a fase de investigação, desde a fase de inquérito policial, ou até mesmo depois de iniciada a ação penal. Olha, essa pessoa foi presa em flagrante, foi concedida liberdade provisória, mas depois houve motivo para decretar a prisão preventiva. Pode, não tem problema nenhum. Olha, essa pessoa sempre respondeu em liberdade, nunca foi presa em flagrante, está rolando processo, mas houve a necessidade de decretar a prisão preventiva. Pode. Ah, foi decretada a prisão preventiva, quer dizer que ele vai ficar preso até o final do processo. Não, pode ser revogada também a prisão preventiva a qualquer momento, desde que se exclua, deixe de existir um dos requisitos que autorizaram a prisão preventiva, uma das motivações. Então, o artigo 311 nos traz que, em qualquer fase da investigação policial do processo penal, vai caber a prisão preventiva. Aqui, a prisão preventiva, ela não tem prazo determinado, beleza? Então, vocês vão observar o seguinte. Toda vez que vocês observarem que tem uma pessoa que é um preso provisório, ou seja, um preso cautelar, não é um preso por pena definitiva, ele está respondendo o processo, já tem um tempo, então vocês podem presumir que ele ali é um preso preventivo, trata-se de uma prisão preventiva. Porque nós já vimos prisão em flagrante. Prisão em flagrante é muito rápido. Prisão em flagrante, ali vai durar no máximo até a audiência de custódia. Para ele continuar preso, então foi convertido em prisão preventiva. Se não, ele já vai ser colocado em liberdade. Então, a prisão em flagrante é naquele primeiro momento. Beleza? Então, a prisão preventiva aqui, quem vai poder realizar? Só vai ser decretada pelo juiz. Quem decreta a prisão preventiva é o juiz. Delegado não decreta prisão preventiva nem Ministério Público. Só que, para o juiz decretar a prisão preventiva, tem que ser
mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial. É o juiz que decreta? Mas o juiz, presta atenção, o juiz ele não pode decretar prisão preventiva de ofício, ele precisa ser provocado. Por quem? Requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial. Beleza? Beleza, ele tem que ser provocado. Antes do pacote anticrime, era possível o juiz decretar a prisão preventiva de ofício. Hoje, não mais. Então, vamos aos pressupostos aqui da prisão preventiva. Quais que seriam os pressupostos? Nós temos o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. O que seria isso, professor? Fumus commissi delicti seria a fumaça do cometimento do delito. Beleza? Olha, precisa ter indícios suficientes de autoria, beleza? E prova da existência do crime. Tem prova da materialidade, olha, o crime realmente aconteceu, né? Ocorreu o fato, está provado o fato aqui, né? Tem prova da materialidade e tem indícios suficientes de autoria. Isso é o fumus commissi delicti. Além disso, precisa ser somado com periculum libertatis. O que seria o periculum libertatis? Seria que essa pessoa, estando em liberdade, ele traz algum perigo. Ora, não basta que tem prova da materialidade e tem indício suficiente de autoria. Beleza, mas ele tem o direito de responder em liberdade. Para ele ser privado da sua liberdade e ser decretada a prisão preventiva, precisa estar provado que há algum perigo ele estando em liberdade. E o perigo em liberdade seria o quê? Garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a lei penal. O que seria garantia da ordem pública? Olha, resumidamente, então, há indícios em que essa pessoa em liberdade vai voltar a delinquir. Olha, não é a primeira vez que ele foi preso aqui, não é a primeira vez que ele pratica essa infração. Então, essa pessoa, se ele estiver em liberdade, há fortes indícios que ele vai voltar a delinquir, por conta da garantia da ordem pública. Ou garantia da ordem econômica, né? Que também se refere à prática da delinquência, mas aqui vai se referir aos crimes contra a economia popular, os crimes que envolvem uma ordem econômica, beleza? Mas pode ser que traga outro perigo ele estando em liberdade. Qual? Por conveniência da instrução criminal. Como assim? Olha, essa pessoa em liberdade, há indícios que ele vem ameaçar alguma testemunha, ele pode destruir alguma prova que vai ser utilizada no processo, beleza? Então pode ser decretada a prisão preventiva por conta disso. Ou para assegurar a aplicação da lei penal. Seria na situação em que a pessoa pretende se eximir de uma condenação, se tornando foragido. Olha, essa pessoa teve outra vez que ele já fugiu, foi difícil de encontrar, a gente encontrou ele por acaso agora. Então vamos decretar a prisão preventiva dele, porque há fortes indícios que ele pode se tornar uma pessoa foragida para se eximir da culpa. Vai prejudicar uma futura aplicação penal, uma suposta aplicação penal posteriormente. Beleza? Então tem que ter esse periculum libertatis, garantia da ordem pública ou econômica, instrução criminal e aplicação da lei penal. E somado ao fumus commissi delicti, que seria a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Beleza? E, obviamente, perigo libertatis, resumidamente, seria o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputável. Tranquilo, tranquilo. Parágrafo 1º traz que a prisão preventiva ela também pode ser decretada no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. O que eu falei para vocês? O juiz precisa observar, antes de decretar a prisão preventiva, se é suficiente para cautelar o processo, cautelar a investigação ou a sociedade, simplesmente decretar uma medida cautelar que não seja a prisão. Opa, não precisa. Olha, o Ministério Público está afirmando que esse rapaz tem forte indício que ele pode se tornar foragido e pode prejudicar a aplicação da lei penal. Mas não precisa prender ele. Vamos colocar uma tornozeleira eletrônica e vamos limitar que ele não saia
ali daquela comarca. Beleza, já é suficiente, é outra medida cautelar. Mas pode ser que o juiz te dê uma chance, cara. Eu impus uma medida cautelar diversa da prisão, mas você descumpriu. Então, a prisão preventiva também pode ser decretada em caso de descumprimento de alguma das obrigações impostas aí por força de outras medidas cautelares. Beleza? O parágrafo 2º nos traz que a decisão que decretar a prisão preventiva, ela sempre deve ser motivada. Lembre do princípio lá da motivação das decisões judiciais. E quando ela for fundamentada, tem que ser fundamentada em receio de perigo, obviamente, e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos. Por exemplo, o juiz decretou a prisão preventiva por conta que ele pode ameaçar alguma testemunha. Poxa, mas essa testemunha já foi ouvida, já tem muito tempo. Isso tem que ser o motivo que ensejou a decretação da prisão preventiva, certo? Quanto ao perigo de liberdade, se o perigo dessa liberdade, tem que ser de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Beleza? Beleza. E quais são os requisitos? Nós vimos as possibilidades, né? Do periculo libertatis e do fumus commissus delicti. Mas, beleza, não basta isso. Tem que estar presente alguns requisitos aqui para se decretar a prisão preventiva. Beleza? Então, para se decretar a prisão preventiva aqui, lá nos termos do artigo 313, tem que ter o quê? É qualquer crime que pode ser decretada a prisão preventiva? Não, inciso 1º já vai nos trazer que tem que ser um crime doloso. Qualquer crime doloso? Não. Tem que ser punido com pena privativa de liberdade e pena máxima superior a 4 anos. Pena máxima superior a 4 anos. Beleza? Aqui, pessoal, se ele for primário. Então, se eu, Marcos, sou primário, pratiquei, estou respondendo por um crime, que ele é doloso, beleza? Que ele é doloso. Tem a pena privativa de liberdade. Mas a pena máxima daquele crime é até 4 anos. Não é superior a 4 anos. Opa, nesse caso eu não posso ser preso preventivamente, beleza? Então, primeiro, crime doloso. Agora, se for um crime culposo, então já não vai poder ser preso preventivamente. Então, precisa ser crime doloso, ter pena privativa de liberdade e a pena seja superior a 4 anos. Ou seja, uma pena até 4 anos, eu não posso ser preso preventivamente. Beleza? Inciso 2º traz o quê? Se ele tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado. Ou seja, aqui seria a situação de reincidência. Beleza? Então, se ele é reincidente em crime doloso, então nós vamos desprezar o máximo da pena. Beleza? Então, pouco importa se ele praticou um crime que a pena máxima é até 4 anos. Se ele é reincidente em crime doloso, então pode decretar a prisão preventiva. Agora, se ele é primário, tem que ser crime doloso e a pena ser superior a 4 anos. Beleza? O inciso 3º também nos traz se envolver violência doméstica e familiar. Beleza? Contra a mulher, contra a criança, contra adolescente, contra idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Aqui a prisão preventiva não é só contra a mulher e violência doméstica, mas todo contra essas pessoas vulneráveis, desde que seja para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. Beleza? Olha, a gente pediu para esse rapaz se afastar do domicílio, mas não, ele foi lá de novo, contato com a residência e tudo. Opa! Então, para garantir a execução da medida protetiva, vamos decretar a prisão preventiva dessa pessoa. Parágrafo 1º traz, também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, certo? Ou ele não fornecer elementos suficientes para esclarecer. Então, não tem nada quanto à identidade dessa pessoa. Poxa, ele falou que o nome dele é esse, mas não tem nenhum documento. A gente não sabe se ele é essa pessoa que ele está afirmando. Ou juntou um documento que, poxa, é um documento antigo, está todo falho, apagado. Só tem um documento, a identidade é falsa. Então, pode-se decretar a prisão preventiva também nessa situação. Só que o preso ele deve ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação. Olha, ele não tinha identidade nem nada, beleza? Foi decretada a prisão preventiva. Se foi com apenas nessa motivação,
Ok, juntei um documento, aqui, está aqui, eu sou essa pessoa, realmente, está aqui meu nome. Então, automaticamente ele deve ser colocado em liberdade após essa identificação. A não ser que tenha outra hipótese ali que foi decretada a prisão preventiva. Mas se foi tão somente aqui por conta de dúvida sobre a identidade civil, aí se for apresentada a identidade civil, houve a identificação, ele deve ser colocado em liberdade. Beleza? E o parágrafo 2º nos traz aí a regra, né, que é a liberdade e presunção de inocência. Então, não vai ser admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento da pena. Fazer um juízo de pré-valor de julgamento. Não, aqui a gente já tem certeza que ele vai ser condenado no final. Já vamos prender ele preventivamente. Não, para ele ser preso preventivamente, tem que ter o fumus comis delicti, tem que ter o perigo da liberdade dessa pessoa e ter os requisitos que autorizem aí a decretação da privativa dessa pessoa, da prisão privativa. Beleza? Então não pode ser decretada a prisão preventiva com base tão somente para antecipar o cumprimento da pena ou como decorrência imediata de uma investigação. Abriu investigação, tem que decretar a prisão preventiva. Foi recebida a denúncia, foi oferecida a denúncia, tem que ser decretada a prisão preventiva. Não, tem que estar presente todos os requisitos, todos os pressupostos. A regra é a liberdade, presunção de inocência. E, pessoal, nós temos também a prisão temporária, beleza? Prisão temporária, como o próprio nome já nos traz, nós temos um prazo já determinado na lei, que a regra é de 5 dias, prorrogáveis também por mais 5 dias, ou de 30 dias, prorrogáveis também por mais 30 dias. 5 dias é a regra geral e 30 dias seria no caso de crimes hediondos e equiparados. Pronto, só tem esses dois prazos aí, beleza? Não confunda o prazo da prisão temporária com o prazo para concluir o inquérito policial, certo? Ou para oferecer denúncia, que é o prazo da prisão temporária. E, pessoal, é o seguinte, beleza? A prisão temporária só vai caber durante a fase de investigação. Ou seja, durante a fase do inquérito policial. Nós acabamos de ver prisão preventiva e nós já sabemos que ela pode ser decretada tanto na fase de investigação quanto no processo, depois de iniciada a ação penal. Aqui a prisão temporária não, só pode ser decretada durante a investigação. Depois de iniciada a ação penal, não tem como ser decretada a prisão temporária. Foi oferecida a denúncia, a queixa-crime, não tem como ser decretada a prisão temporária. Beleza? Aqui os requisitos são os seguintes, beleza? Quais são os requisitos? Vai caber prisão temporária, lá no artigo 1º da lei, da própria lei lá da prisão temporária, não é dentro do Código de Processo Penal. Primeiro, quando for imprescindível para as investigações, beleza, esse requisito precisa sempre estar presente. E nós vamos ter esses dois requisitos aqui, que pode ser um ou outro. Então, vai ser o inciso 1º mais um desses dois requisitos. Essa é a regra da legislação, já que eu vou trazer um novo entendimento do STF. Mas lendo a legislação é o seguinte, tem que estar presente o inciso 1º mais o inciso 2º ou o inciso 3º. Beleza? Tem que ser sempre durante a investigação e precisa ser o inciso 2º ou o inciso 3º, ou pode ser o 2º e o 3º também ao mesmo tempo, junto com o 1º, mas o 1º sempre precisa estar presente. Beleza, quando for imprescindível para as investigações e quando o investigado, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos para esclarecer a sua identidade civil, beleza? Ou quando houver fundadas razões, tiver prova da autoria, certo? E participação do crime, né? Indícios dos seguintes crimes, beleza? Aqui, para ter a prisão temporária, precisa ser crimes específicos, beleza? Já que eu vou falar dos crimes que podem ser decretadas a prisão temporária, beleza? Mas só que o seguinte, o STF, em 2022, recente, fixou 5 novos requisitos para a decretação da prisão temporária.
Primeiro, precisa ser imprescindível para a investigação do inquérito policial, isso eu já sei, que é constatada a partir de onde? De elementos concretos e não meras conjecturas, né? Ou seja, vai ser vedada a utilização da prisão temporária apenas para averiguação, em violação ao direito à não autocriminação, ou quando fundada no mero fato do representado não ter residência fixa. Então, hoje, segundo o STF, não pode decretar a prisão preventiva pelo simples fato da pessoa não ter residência fixa, beleza? Aí não pode. Inciso segundo, não houver fundado, tem que ter fundadas razões de autoria ou participação, beleza? Isso já há na legislação. Vedada que a analogia ou interpretação extensiva do rol previsto dos crimes que há na prisão temporária. 3. For justificada em fatos novos ou contemporâneos, que isso aqui copia requisito da prisão preventiva, beleza? Então, quando o juiz for decretar a prisão temporária, aqui também precisa se justificar em fatos novos contemporâneos, precisa também ser adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do iniciado e não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, lá do artigo 319 e 320 do CPP. Esses são os novos requisitos que foi implementado aí pelo STF agora em 2022, no ano passado. Beleza? Beleza. Ok. Aí, nós temos o prazo, como eu já falei para vocês, de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias, se for crime comum. Se for crime hediondo, seria de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, conforme a Lei 8.072. Só que aí, o seguinte, preciso destacar para vocês o seguinte, quem é que pode decretar a prisão preventiva? Só pode ser decretada pelo juiz. E tem que ser pedido também por alguém, que o juiz também não pode decretar a prisão temporária de ofício. Assim como a preventiva, a temporária o juiz não pode de ofício. Então tem que ser em face de representação da autoridade policial, beleza? Ou de requerimento do Ministério Público. Então aqui não tem possibilidade do querelante requerer e nem do assistente de acusação. É só autoridade policial, delegado ou Ministério Público. Na prática, como essa prisão temporária é decretada somente na fase de investigação, então geralmente ela se dá mediante a representação do delegado de polícia, mas nada impede que o Ministério Público também possa requerer essa prisão temporária. Beleza? E quais são os crimes? Beleza? Quais são os crimes que pode ser decretado a prisão preventiva? Aí, pessoal, vou pedir para vocês abrirem a própria lei, beleza? Lá no inciso 3º vai ter o rol de crimes que pode ser decretado a prisão temporária, beleza? Então são crimes específicos, não é qualquer crime, tem os crimes específicos. Só vou te chamar a atenção, você vai ler, obviamente, você vai observar que tem um crime de atentado violento ao pudor, certo? E rapto violento. Isso aí vocês vão riscar. Por quê? Porque esses crimes não existem mais, atentado violento ao pudor e nem rapto violento, beleza? Tranquilo. Passando à frente aqui, vamos lá um pouquinho mais aqui, voltei, aí, beleza. Prisão temporária, ok, é só isso que pode cair na sua prova. Mas nós temos aqui medidas cautelares diversas da prisão. O que é isso? O que eu falei para vocês? O juiz, antes de decretar uma prisão cautelar, uma prisão preventiva, uma prisão temporária, ele precisa analisar se, para proteger o processo ou a investigação, se tem a possibilidade de impor uma medida cautelar que não seja a prisão, que já seja suficiente. Por exemplo, só vou trazer com vocês aqui quais são as medidas cautelares. Olha, o juiz pode, impor que essa pessoa tenha um comparecimento periódico em juízo, no prazo e condições fixadas pelo juiz. Pode proibir ele de ter acesso ou de frequentar determinados locais, desde que tenha algo relacionado ao fato. Olha, a pessoa foi presa preventivo porque teve uma discussão em bar, briga, tudo mais, teve ameaça de morte e tudo. Então, não, poxa, já tem um histórico que essa pessoa é violenta quando bebe. Opa, amigão, você não vai poder frequentar aí bares e tudo mais, né? Por conta dessa situação.
Ou vai proibir ele de manter contato com alguma pessoa, certo? Determinada. Também tem que ter circunstância relacionada ao fato, que deve o indiciado ou acusado permanecer distante. Ou proibição dele se ausentar da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação da instrução. Pode impor que ele tenha o recolhimento domiciliar no período noturno ou nos dias de folga, no final de semana, quando o investigado ou acusado tem residência, trabalho fixo. Também, no caso de suspensão do exercício da função pública, olha, você ali exerce essa função pública, vai estar suspenso o exercício dessa função porque você praticou um crime relacionado à sua função pública ou da atividade de natureza econômica ou financeira. Óbvio que tem que haver justo receio de sua utilização para a prática de infrações. Não é porque ele exerce função pública que já vai ser suspenso. Não, tem que ter a ver. Se ele está respondendo por um crime que não tem nada a ver com a função pública, não tem nada a ver com a atividade de natureza econômica ou financeira, então não tem que ser imposta essa medida cautelar. Também, internação provisória, certo, do acusado. Internação provisória é só nos crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser essa pessoa inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. Aí o juiz pode decretar preventivamente ali uma internação provisória. Internação provisória não é uma modalidade de prisão, beleza? É uma medida cautelar. Também, certo? Medida cautelar seria fiança, beleza? Nas infrações que se admitem para assegurar o comparecimento às atos do processo. Olha, beleza, vou te conceder a liberdade provisória mediante pagamento de fiança, se aquele crime for afiançável, beleza? E também, pessoal, o monitoramento eletrônico, a famosa tornozeleira eletrônica, também é uma medida cautelar. Beleza. Aquelas são as medidas cautelares. O juiz pode substituir as medidas cautelares, né? Quando uma não for suficiente, adicionar outra medida cautelar, beleza? Ou, caso de descumprimento injustificado, ele pode até decretar a prisão preventiva. Tranquilo. É o seguinte, aí eu preciso trazer com vocês a prisão domiciliar. A prisão domiciliar é uma modalidade de prisão preventiva. É o último ponto que nós estamos vendo aqui. Queria trazer separado, porque é muito importante isso aqui. Olha, o juiz decretou a prisão preventiva dessa pessoa, beleza? Mas tem a possibilidade dele ficar preso preventivamente em domicílio, beleza? É o que o 318 nos traz. O juiz ele pode substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando? Aí vai ser nessas situações. Quando a gente for maior de 80 anos, já observem 80 anos, não é 70 anos, beleza? É 80 anos, no caso de substituição da prisão preventiva. Ou ele estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave, ou essa pessoa for imprescindível aos cuidados especiais de quem? De uma pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Ou for uma mulher gestante, ou uma mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto, beleza? Ou seja, um homem, caso ele seja o único responsável por cuidado do filho de até 12 anos de idade incompleto. Beleza? Essa prisão domiciliar, quando o juiz pode substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar. Seria nessas situações. No artigo 318-A, nos traz o quê? Que a prisão preventiva imposta à mulher gestante, no caso da mulher gestante, ou quando ela for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, vai ser substituída também, tem que ter alguns requisitos a mais. Desde que ela não tenha cometido nenhum crime com violência ou grave ameaça, beleza? E não tenha cometido o crime contra um filho ou dependente. Esses requisitos aqui, eles são cumulativos. Então, se for no caso da gestante ou da mãe, que é responsável por criança ou pessoa com deficiência, nesse caso ela não pode estar respondendo por um crime com violência ou grave ameaça e também não tenha ali cometido o crime contra seu filho ou dependente. Beleza? Ah, professor, ela não praticou um crime com violência ou grave ameaça, mas praticou um crime contra o seu filho ou dependente. Opa, aí já morreu, beleza? Muita atenção. Tem que ser um requisito ou outro, ou os dois já era, não tem como.
Mas só que, pessoal, nós temos a prisão domiciliar lá da Lei de Execução Penal. O que eu falei com vocês agora há pouco foi a prisão domiciliar em caso de substituição da prisão preventiva. Ou seja, temos um processo, a pessoa não foi condenada ainda. Mas, quando a pessoa está cumprindo a pena, ele foi condenado, já temos uma sentença penal transitada em julgado, estamos nos referindo à prisão por pena definitiva, tem como ele responder essa prisão em uma prisão domiciliar, que é lá na Lei de Execução Penal, beleza? Só que o artigo 117 da Lei de Execução Penal vai nos trazer o quê? Que somente vai se admitir o recolhimento do beneficiário de regime aberto, precisa ser em regime aberto, em residência particular, quando se tratar o quê? De maior de 70 anos, opa, já temos uma diferença, maior de 70 anos. Lá na prisão preventiva, para ser domiciliar, precisa ser 80, aqui já é 70. Essa é a diferença principal, que é a idade. Também é admitida quando o condenado cometido doença grave ou a condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental. Vocês observam que não tem a figura aqui do homem que ele é necessário aos cuidados de filho ou de algo desse gênero. Não, não tem. É só da mulher condenada. E a gestante também tem esse direito aí da prisão domiciliar. Beleza, 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 pessoal. Então são esses pontos aí que eu queria trazer com vocês sobre prisões cautelares e medidas cautelares diversas da prisão. Mais uma vez, lembrando, sempre aqui, o que você vai fazer? Terminou essa aula, leia os dispositivos. Vocês vão ler todos os artigos que referem à prisão em flagrante, à prisão preventiva. A lei de prisão temporária, ela é desse tamanhozinho, é a menor que existe. Menor do que até mesmo a lei de crimes hediondos, que já é pequena. Vocês vão ler as legislações, os dispositivos que se referem às medidas cautelares diversas da prisão. Posterior a isso, você vai responder questões para ficar ali amarrado, certo? E não tem erro. Façam isso que o assunto ele vai ficar esgotado ali, você vai ter todo o necessário para gabaritar essas questões na sua prova. Beleza? Então vou ficar por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.